Senhor Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, Professor Vítor Gil, Senhora Presidente do Congresso Português de Cardiologia, Doutora Regina Ribeiras, Senhoras e Senhores congressistas. Quero começar por explicar por que razões vos estou eu agradecido. A primeira razão é o vosso convite, que me permite tomar a palavra numa assembleia profissional tão distinta da minha área de estudos. Mas confesso que falar num encontro de cardiologistas me deixa a sonhar. Sou de formação um teólogo e lembro-me das minhas primeiras aulas de antropologia bíblica, onde aprendi que o coração tem um papel central nas culturas hebraica e cristã. A palavra coração aparece nos textos bíblicos mais de 1000 vezes, mas é curioso observar que apenas 20% das recorrências têm a ver com a dimensão fisiológica do coração. Os outros 80% referem o coração como metáfora e símbolo. Não há dúvida, o coração é uma das mais poderosas metáforas humanas. Não sei o grau de realização humana e profissional que cada um de vós sente em relação a esta vossa especialidade e neste momento. Há de ser, por um lado, uma mistura de sentimentos, entre a paixão por se fazer uma coisa que se ama e o custo concreto, o custo cotidiano, que uma profissão absorvente, uma profissão que pede uma dádiva integral, nos exige. Mas, por outro, observar um coração deve provocar sempre aquele espanto e arrepio que sentimos quando observamos o universo e os seus mistérios. Recordo um verso de Emily Dickinson que diz: se eu puder evitar que um coração se quebre, não terei vivido em vão. Sinto-me, por isso, muito tocado por estar numa assembleia de mulheres e de homens a quem, de um modo tão literal, se pode dizer que não vivem em vão. A segunda razão da minha gratidão prende-se com o tema que me pediram para desenvolver: caminhos de felicidade no mundo contemporâneo. É, se quisermos, um tema em completa contramão. A dramática experiência da pandemia que estamos a viver faz o vento soprar noutro sentido. O grande combate das nossas sociedades é hoje o da sobrevivência. A crise sanitária torna-se inexoravelmente uma crise poliédrica, que é também social, económica e que arrisca ser uma crise da esperança. E pode parecer um luxo insensato que esbanjemos tempo, neste preciso momento, a pensar a felicidade. Devo, porém, dizer que não penso assim. A derrota infligida por esta pandemia seria maior se nos afundar, como sociedades e como indivíduos, num pessimismo sem retorno. Se a incerteza instalada se sobrepuser à confiança fundamental na arquitetura da vida e na sua sementeira. É verdade. Esta situação apanha as nossas sociedades impreparadas. E não falo já do ponto de vista sanitário. Falo da nossa visão do mundo e da existência, do que temos ou tínhamos por adquirido ou como completamente improvável, da consciência da nossa real força e da nossa exata vulnerabilidade, da dimensão do medo que podemos experimentar e dos trabalhos necessários para trazer à alma o nosso quinhão de paz. Não é fácil, repentinamente, constatar que sabemos de nós próprios e da vida menos do que pensávamos. Não é fácil despertar, dentro de um mundo desconhecido, como o pobre caixeiro viajante na novela de Kafka. A nossa época tem sido uma época dourada na história europeia. Todas as coisas más,
que na verdade nunca deixaram de acontecer, aconteciam por aí lá longe e aos outros. Eram tragédias que assistíamos em diferido pela televisão e nem nos dávamos conta que a percepção que construímos das nossas sociedades, a de uma humanidade com mais saúde, com maior esperança de vida, com mais segurança e proteção, melhor nutrida e vestida, assenta num contexto histórico que não é inabalável, ou pelo menos não é tão inabalável como acreditávamos. Mas a pandemia tornar-se assim uma capitulação se nos tornasse, por fim, descrentes da vida, cínicos em relação ao mundo e dissidentes da expectativa justíssima que cada um de nós tem em relação à felicidade. As vozes que incessantemente se levantam, reclamando que transformemos esta crise planetária numa oportunidade, não são vozes ingênuas que desconhecem a complexidade do momento atual. Pelo contrário, é porque partem de um diagnóstico exato do que estamos a viver, mas sem perder a confiança naquilo que o ser humano transporta dentro de si, que o fazem. A história, se pensarmos bem, é mais feita de vírgulas do que de pontos finais. Não nos devemos apressar a considerar um ponto final aquilo que é uma vírgula. Quando, por exemplo, a meio de uma terrível pandemia, o Papa Francisco escreve um texto como a encíclica Fratelli Tutti, ele faz um ato de fé nas possibilidades do ser humano. Exorta ele: sonhemos como uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a sua própria voz, mas todos irmãos. Por contraditório que pareça ser, esta é, portanto, a hora para ativar a nossa capacidade de sonhar e para relançar os nossos sonhos. Pensemos então na felicidade. O tópico que me sugeriram abordar foi caminhos de felicidade no mundo contemporâneo. E é importante, de facto, que se fale de caminhos. A felicidade é um dom, mas também é uma conquista. Supõe isso, que ousemos caminhos, que maturemos escolhas, que investamos na paciente construção de competências. A felicidade pede-nos uma verdadeira aprendizagem da qual efetivamente falamos pouco. Recordo o que diz o cineasta Ingmar Bergman num dos seus filmes. Somos analfabetos emocionais. Aprendemos anatomia e métodos de cultivo em África. Sabemos fórmulas matemáticas de cor e salteado, mas não nos ensinaram nada sobre as nossas almas. Somos tremendamente ignorantes sobre o que move as pessoas e o que nos move a nós próprios. A construção da felicidade pede-nos abertura a uma sabedoria que erroneamente a nossa sociedade não nos ajuda a pensar. Uma sabedoria que não faz parte dos saberes escolarizados, para a qual muitas vezes nos sentimos a caminhar desprovidos e em solidão. Mesmo na transmissão que acontece entre gerações, persiste um silêncio que atordoa. Nós não sabemos se porventura os nossos pais foram mesmo felizes. Nunca conversamos sobre isso. Nem os nossos pais venceram o pudor social, ou lá o que isso seja, para saber o que vivemos ou não, como nos sentimos, como somos humanos, afinal. Contudo, como escreveu Milan Kundera, só há realmente uma pergunta importante a colocar: por que é que não somos felizes? Sobre a felicidade,
queria elencar brevemente 5 tarefas. E a primeira tarefa, num caminho de aprendizagem da felicidade, é aquela de reconciliar-se com a vida. A dada altura, percebemos que o mais importante não é saber se a vida é bela ou trágica. Se feitas as contas, ela não passa de uma paixão irrisória ou se a cada momento se revela uma empresa sublime. Certamente está-nos reservada a possibilidade de a tomar em cada um desses modos, só distantes e contraditórios na aparência. A mistura de verdade e sofrimento, de pura alegria e cansaço, de amor e solidão, que no seu fundo misterioso a vida é, há de aparecer-nos nas suas diversas faces. Se as soubermos acolher, com a força interior que pudermos, essas representarão para nós o privilégio de tantos outros caminhos. Mas o mais importante nem é isso. Aprendemos depois. O mais importante é saber, com uma daquelas certezas que brotam inegociáveis do fundo da própria alma, se estamos dispostos a amar a vida como esta se apresenta. Porque é necessário decidir entre o amor ilusório à vida, que nos faz adiá-la plenamente, e o amor real, mesmo que ferido, com que a assumimos. Entre amar a vida hipoteticamente pelo que dela se espera ou amá-la incondicionalmente pelo que ela é. Muitas vezes em completa impotência, em pura perda, em irresolúvel carência. Condicionar o júbilo pela vida a uma felicidade sonhada é já renunciar a ele, porque a vida é, em tantos momentos, decepcionante. Não temamos a palavra. Há um trabalho a fazer para passar do apego narcisista a uma idealização da vida, à hospitalidade da vida como ela se nos assoma, sem mentira e sem ilusão, o que requer de nós um amor muito mais rico e difícil. Esse que é, em grande medida, também um trabalho de luto, um caminho de depuração, sem renunciar à complexidade da própria existência, mas aceitando que não se pode demonstrá-la inteiramente. A vida é o que permanece apesar de tudo. A vida embaciada, minúscula, imprecisa e preciosa, como nenhuma outra coisa. A sabedoria é isso, o real do viver. A existência não como trégua, mas como pacto, conhecido e aceite na sua fascinante e dolorosa totalidade. E quando é que chega a hora da felicidade? Perguntamos-nos. Chega nesses momentos em que, pura graça, nós não esperamos nada. Como ensina o magnífico dito de Ângelo Silésios, um místico alemão do século XVII, a rosa é sem porquê. Floresce por florescer. Não se preocupa consigo. Não pretende nada ser vista. A felicidade chega quando aceitamos também que a vida é sem porquê. A segunda tarefa é conjugar no presente e muitas vezes o verbo nascer. O nascimento deve ser reconhecido como estrutura fundante da vida, a sua irremovível arquitetura primária, e não apenas como uma das formas ocasionais, furtivas ou possíveis. Quanta sabedoria existe naquele poema de Lao Tse. Quando os homens ingressam na vida, são tenros e frágeis. Quando morrem, são hirtos e duros. Por isso, os hirtos e duros se tornam mensageiros da morte. E os tenros e frágeis são os mais credíveis mensageiros da vida. Gosto de pensar que o verbo nascer é um verbo
que faz de nós credíveis mensageiros da vida. Se pensarmos bem, conjugamos o verbo nascer milhares de vezes ao longo do nosso percurso. E mesmo aquelas experiências que, pela sua exigência, esforço ou sofrimento, não percebemos logo como itinerários de nascimento, se revelam depois uma etapa desse parto perene que é a nossa existência. A vida é fluxo, circulação, sucessão no aberto. A vida é uma sucessão ininterrupta de começos. É interminável a ação de nascer. Há, por isso, um paciente e necessário trabalho a realizar para passar da tentação de fixar a vida em momentos determinados, cristalizando-a em imagens tanto euforicamente utópicas como desalentadamente distópicas, à capacidade de hospedar a correnteza da vida, como ela nos assoma. Por isso, felizes aqueles que cultivam mais o espanto do que a decepção, ou os que exercitam mais a aceitação generosa do que o ressentimento. Felizes aqueles que no incompleto e no inacabado são capazes de ver a insinuação de uma promessa, mais do que uma lacuna. Por isso, felizes aqueles que sabem agradecer. A terceira tarefa pode parecer um quebra-cabeças, mas depois percebemos que é muito mais simples. Trata-se de assumir como tarefa dar o que não temos e agradecer o que não nos dão. Penso, antes de tudo, na frase de Jacques Lacan: o amor é dar ao outro aquilo que não se tem. O amor é dar ao outro aquilo que não se tem. Dir-se-ia à primeira vista que amar é precisamente o contrário. É apostar em dar ao outro o que temos de melhor, ou por fim, dar tudo quanto temos. Mas, na verdade, isso significa ainda aprisionar o amor ao plano do ter, em vez de inscrevê-lo com radicalidade, como é a sua natureza, no território do ser. Dar aquilo que não se tem parece um paradoxo, e talvez seja, mas porventura é impossível falar do amor sem recorrer a essa linguagem simbólica, capaz de acolher em si a via do paradoxo, como caminho necessário se quisermos tocar o cerne do que nos move quando amamos. Dar aquilo que não se tem significa dizer ao outro, de uma forma ao mesmo tempo clara, confiada e extrema, a falta que a sua vida abre em nós. Significa assinalar o seu lugar único e insubstituível, escavado no mais profundo do nosso ser. Os que se amam, dão-se a beber não da abundância, mas da própria indigência e escassez. Amar é assim avizinhar o outro da minha sede, esse outro nome possível para a felicidade. Ao mesmo tempo, é importante também aprender a agradecer o que não nos foi dado e perceber que isso é um trampolim de felicidade. Ouvi isto um dia a uma amiga que me confidenciava o seguinte: gosto de agradecer a Deus tudo o que Ele me dá e é sempre tanto que nem tenho palavras para descrever. Sinto, contudo, que tenho de lhe agradecer igualmente o que Ele não me dá. As coisas que seriam boas e que eu não tive. O que eu até pedi e desejei muito, mas não me foi dado.
O facto de não me ter sido dado obrigou-me a descobrir forças que não sabia que tinha e, de certa maneira, permitiu-me ser eu. Isto é tão verdadeiro, mas exige uma transformação radical na nossa busca de felicidade. Tornar-se feliz por dentro não é propriamente um parto imediato ou indolor. No entanto, enquanto não agradecermos a Deus ou à vida ou aos outros o que não nos deram, a nossa felicidade permanece incompleta. Podemos continuar vida fora a nutrir o ressentimento por aquilo que não nos foi dado, a compararmos-nos e a considerarmos-nos injustiçados, a lamentar a dureza daquilo que em cada estação não corresponde ao que idealizamos. Ou podemos olhar o que não nos foi dado como a oportunidade, ainda que misteriosa, ainda que ao inverso, ainda que de forma paradoxal, para entabular um caminho de felicidade. E recordo aquilo que escreveu Etty Hillesum numa das horas mais sombrias do século XX. No seu diário deixou escrito: a grandeza do ser humano, a sua verdadeira riqueza, não está naquilo que se vê, mas naquilo que traz no coração. A grandeza do homem não lhe advém do lugar que ocupa na sociedade, nem do papel que nela desempenha, nem do seu êxito social. Tudo isso lhe pode ser tirado de um dia para o outro. Tudo isso pode desaparecer num nada de tempo. A grandeza do homem está naquilo que lhe resta. Quando tudo o que lhe dava algum brilho exterior se apaga. E o que é que lhe resta? Os seus recursos interiores. E nada mais. A quarta tarefa é cuidar, mas cuidar mesmo do que nos faz felizes. Se me perguntam, como explicarias a felicidade ao miúdo? Respondo, eu não explicaria. Passava-lhe, por exemplo, uma bola para os pés. Para chegar à felicidade, precisamos cuidar daquilo que nos faz felizes. Cuidar, por exemplo, da nossa alegria, que tem raízes no cotidiano que precisamos identificar e trabalhar. Mesmo quando nos surpreende, a alegria emerge de um itinerário existencial que podemos sempre reconstruir. Nós sabemos o que é alegria e podemos nos também tornar especialistas em alegria. Para chegar à felicidade, precisamos igualmente cuidar melhor da leveza. Essa qualidade dos que se permitem manter um elan, uma espécie de transparência e gratidão, ligados não ao que a vida foi ou ao que poderia ter sido, mas ao indizível milagre que ela em cada instante é. Precisamos cuidar da simplicidade, essa capacidade de partir continuamente do essencial, fazendo disso uma escolha, uma prática e um estilo. E cuidar daquelas pequenas esperanças, disso que recebemos e dando, estabelecendo o movimento circular da vida e que depois se torna o guia e o espelho das nossas aspirações maiores. Cuidar de todas estas coisas concretas ao alcance da mão, coisas talvez triviais, mas que vêm brincar como uma bola aos nossos pés. O que nos faz felizes é, afinal, uma experiência infinitamente mais humilde, mais possível do que o standard fantasioso requerido pela ideologia da felicidade. Nem sempre a sombra,
é o contrário da luz. Tal como a árdua fadiga do viver não é contrário à felicidade. São etapas do mesmo rio que corre. Há lágrimas que nos consolam mais do que muitos risos. E há dores que nos introduzem numa experiência de gestação e de comunhão, numa experiência de felicidade que não julgaríamos possível. A quinta e última tarefa é descobrir que a felicidade já nos foi dada e que precisamos apenas de reconhecê-la. Nós definimos-nos como homo faber, um artesão, um fabricante. Aquelas e aqueles que se realizam na ação, na atividade. E esquecemos-nos que esta fica incompleta se é mero ativismo, puro fazer. Felizes são aqueles que vivem uma história, mas que a podem contar. Felizes são aqueles que cultivam flores, mas param também diante delas, disponíveis e extasiados. O pior que pode acontecer é investir numa vida altamente produtiva, mas que perdeu a capacidade de espanto, a possibilidade da delícia. Ora, a felicidade não nos vem quando suspendemos a vida, quando a hipotecamos. A felicidade nasce quando pegamos num dos seus fios, seja ele qual for, e somos capazes de levá-lo criativamente ao seu momento pleno, ao seu momento culminante. A felicidade não se reduz a uma forma de bem-estar ou a um conforto emocional, embora tenha também expressões desse tipo. A felicidade é fundamentalmente uma expressão profunda do ser, em bondade, em verdade, em beleza. O ser exprime-se assim e constitui uma expansão pessoalíssima de si. Não há duas felicidades iguais, como não há dois prantos iguais. E a felicidade, sendo pessoalíssima, é também indiscutivelmente comunitária. O escritor Bernanos escreveu que saber encontrar a felicidade, a própria felicidade, na felicidade dos outros, constitui o segredo da felicidade. As pessoas felizes são aquelas capazes de se dedicar a felicidades que não lhe pertencem, de conspirar discretamente para que essas aconteçam, de favorecê-las de todas as maneiras e, por fim, de apagar-se até para lhes dar todo o lugar. Há um antigo provérbio rabínico que diz isto através de um enigma, e aproveito para fazer a minha síntese final. Diz esse provérbio: o homem insensato tem o coração colocado no lado esquerdo, enquanto o homem sábio conserva o coração no lado direito. Parece um quebra-cabeças, verdade? É que, obviamente, todos temos o coração no lado esquerdo. Qual o sentido deste provérbio hebraico? O sentido é, afinal, simples e sapiencial. O nosso coração está inevitavelmente do lado esquerdo, mas o coração dos nossos semelhantes bate do nosso lado direito. Insensato é aquele que ouve apenas o seu coração, aliado ou distraído daquilo que pulsa no peito dos demais. Feliz é aquela ou aquele que faz do coração dos outros o seu próprio coração. Muito obrigado por me escutarem. Sejam felizes.